Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adilson Moreira gravando mais uma videoaula aqui para o canal Simplifica. O tema de hoje é a relação indivíduo e sociedade. Antes de mais nada, deixa o teu like, dá aquele apoio moral pra gente, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os grupos de WhatsApp da família, de amigos, da escola e assim sucessivamente, tá bom? Bom, acompanha comigo na tela o nosso material trabalhado em sala de aula. Nós vamos falar sobre indivíduo e sociedade. O indivíduo se enquadra às regras sociais. Geralmente as regras sociais estão fundamentadas nos padrões sociais de cada sociedade. Nós vivemos num país ocidental, cristão, então os nossos padrões sociais estão fundamentados também nesses valores e nessas características ocidentais e cristãs. Por exemplo, o casamento no Brasil é um casamento monogâmico, mas em outro lugar prevalece a poligamia ou outros valores também. Quando o indivíduo não se encaixa nessas questões das regras dos padrões sociais, ele passa por um processo de coerção social. A coerção social pode ser em forma de sanções ou privações. Essas sanções ou privações podem ser jurídicas, econômicas, podem ser morais também, né? De repente o indivíduo pode ser preso, o indivíduo pode ter um bem confiscado ou simplesmente o olhar da sociedade ou muitas vezes o julgamento que a sociedade acaba jogando sobre esse indivíduo, acaba provocando uma sanção ou uma privação sobre ele. Aí vem aquela famosa frase, né? A sociedade me impõe, a sociedade nos oprime, né? Ela nos faz assumir determinado comportamento padrão. Pois é sobre esse tema que nós vamos refletir hoje, tá? A relação indivíduo e sociedade. Pessoal, a sociologia ela não concorda com a ideia de um determinismo social. Ela compreende que a sociedade influencia o indivíduo, o contexto social, mas não determina. Mas fica a pergunta, quem estabelece os padrões sociais? Bom, essa ideia dos padrões sociais, nós temos que pensar em diversas situações. Acompanha comigo na tela, por favor. Os padrões sociais, eles não são imutáveis. Eles mudam de acordo com o tempo e o contexto social. E muitas vezes tem as influências externas, influências do mundo e assim vai. Tá bom? Na tela aparece para você exemplos de padrões estéticos, tá bom? Da sociedade. Hoje nós vivemos uma sociedade da mídia, da aparência, e essa mídia e essa aparência muitas vezes elas são todas produzidas, né? É harmonização facial, é clareamento dentário, a aparência prevalece como um todo, é a magreza que os modelos têm, então isso acaba sendo o padrão estético da sociedade, tá bom? A ideia de beleza, a ideia de casamento, isso vai sofrendo a influência com o passar do tempo também. Não se esqueça disso, tá, pessoal? Bom, pessoal, existem 3 concepções que explicam a relação indivíduo-sociedade. E essas concepções, elas estão ligadas às estruturas sociais. O que são as estruturas sociais? São regras que nos regem de forma inconsciente. Nós podemos citar 3 concepções sobre isso. A sociedade determina os indivíduos como evidenciam os fatos sociais, e aí essa concepção tem a ver com as ideias do pensador Émile Durkheim, ok? A segunda concepção, a sociedade é compreendida como resultado da ação social, e aí nós vamos falar de Max Weber nesse aspecto. E a terceira, a sociedade e os indivíduos são expressões das contradições de classe social. Aí tem a ver com Karl Marx, porque fala da ideia luta de classe e o conflito entre as classes sociais, tá bom? Vamos então para o nosso primeiro pensador aqui, pessoal. Vamos falar sobre Émile Durkheim. Como a aula é objetiva, é direta, Émile Durkheim, pessoal, vai falar sobre a ideia de fato social. Para ele, leia comigo, é o conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Émile Durkheim considera que o fato social tem 3 características: a generalidade, a coercitividade e a exterioridade, beleza? Temos então como exemplo de fatos sociais as leis, a vestimenta, a moeda, o idioma. Eles são exemplos básicos. Por exemplo, as leis, todos devem seguir as leis. Quem não obedece às leis vai sofrer a pressão. Um detalhe, elas não dependem da vontade do indivíduo, tá bom? Falando em termos jurídicos, as leis já existiam antes de eu nascer, de você nascer,
e elas provavelmente vão continuar depois que nós morrermos. Então, independe da vontade do indivíduo. É externa à minha vontade, é comum a todos e exerce pressão sobre os indivíduos. Então, para o Émile Durkheim, ele vai dizer que, através dos fatos sociais, a sociedade condiciona e determina a ação dos indivíduos. Beleza? Vamos lá, então, prosseguindo no nosso assunto de hoje. O Émile Durkheim, ele vai analisar alguns elementos básicos, e um elemento interessante que ele vai falar é o conceito de anomia. Anomia, pessoal, a palavra anomia, ela tem um sentido de ausência de regras, tá? Ausência de normas, ausência de regras. Eu citei como exemplo em muitas das aulas, produções cinematográficas, científicas, filmes e séries, e estava citando, por exemplo, The Walking Dead, né? O mundo apocalíptico, pós-apocalíptico, tudo caiu, pessoal. Exército, governo, religião, Estado, burocracia, as escolas. É uma sociedade sem regras, sem valores, em que uns matam os outros, né? Tentam sobreviver. É claro que há uma radicalidade cinematográfica nesse exemplo, mas nós poderíamos citar várias situações em que as regras e os valores da sociedade se perdem. Por exemplo, quando um caminhão tomba numa BR no Brasil, as pessoas vão saquear, né? Quando houve greve no Nordeste da polícia, as pessoas foram saquear lojas. Muitas vezes o indivíduo acaba, né, entrando nessa questão. Quando isso aí acontece, nós podemos dizer, pessoal, que há uma patologia social. Aquela sociedade, por falta de valores, de crenças, está adoecida. As instituições deixam de funcionar. E aí, quando essas instituições não atuam corretamente, a escola, o Estado, a polícia, etc., há uma disfunção social, tá bom? Exemplo disso é a violência urbana. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso segundo pensador dessa revisão, que é Max Weber. Weber vai trabalhar, não se esqueça, não deixe o professor enrolar você na hora da prova, com o conceito de ação social, tá bom? Para resumir um pouquinho aqui a história, pessoal, para Weber, o indivíduo, através das ações sociais, tem primazia sobre a sociedade. O indivíduo acaba exercendo influência, seu papel na transformação social através de suas ações, tá bom? Olha o que diz Max Weber, então. A vida do indivíduo é condicionada por práticas sociais que existiam antes de seu nascimento e por decisões tomadas sem o seu consentimento. Para esse pensador, a ação social é toda ação dotada de indivíduo. Beleza? Max Weber vai dizer então que existem 3 tipos de ações sociais: a ação tradicional, baseada em costumes, a ação afetiva, baseada em emoções, e a ação racional, que se divide em racional baseado em valores e crença e racional em cálculo racional, tá bom? Então, para Max Weber, a sociedade é o resultado das ações sociais, ou seja, existe uma primazia do indivíduo sobre as estruturas sociais, ok? Bom, o nosso terceiro pensador de hoje é Karl Marx. Aí completa a tríade da sociologia, os clássicos da sociologia, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Marx vai falar sobre a questão das classes sociais. Mas para Marx, pessoal, ao contrário de muitos outros pensadores, ele considera a questão material uma questão muito importante. Até por isso, criou sua teoria do materialismo histórico e dialético, onde ele vai dizer que as condições materiais são determinantes para os indivíduos. Acompanhe comigo na tela a frase de Marx, onde ele diz que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitado pelas condições materiais e históricas de sua existência, tá bom? Por exemplo, quando um jovem deseja estudar medicina, muitas vezes o curso é caro, o investimento é alto e ele não consegue estudar medicina por conta disso, tá bom? Muitas vezes isso limita o desempenho e o desenvolvimento das pessoas também. Tá bom, pessoal? Bom, Marx vai dizer que na sociedade as classes sociais têm a ver com a posição que o grupo de indivíduos ocupa no processo de produção.
tá? Existem os donos dos meios de produção e aqueles que não são donos. Os donos do capital, a burguesia, tá? Os que não são donos, os operários. Há um conflito entre burguesia e operário, segundo Karl Marx. Como a burguesia domina o Estado, Marx tem essa definição, ele diz que o Estado é o comitê executivo da burguesia, de que o Estado ele está ocupado pela burguesia, que faz dele o que quer com seus interesses. O Estado, então, é utilizado como instrumento de dominação. Você vai ter aí que vai ser utilizado como esse instrumento, as leis, tá? Que são esse exemplo. As leis são feitas para a questão da propriedade privada, para preservar os bens, o interesse da elite, ok? A mídia é colocada a serviço dessa burguesia, dessa elite, desse Estado. A escola como instrumento também de manipulação. Bom, quando é que isso vai mudar? Quando a classe trabalhadora tiver uma tomada de consciência do poder da sua força, tá? Por isso Marx vai pregar trabalhadores do mundo, univos, né? Ele pregava a união de todas as classes trabalhadoras, todos os trabalhadores do mundo. Primeiro, a tomada de consciência, né? Do poder da classe, do poder de mobilização, da sua importância no processo produtivo, e aí a tomada de consciência levaria então a uma tomada de atitude, que seria então a mudança do regime segundo Marx, tá? Para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, os escravos se organizaram e se rebelaram contra os seus senhores. Na Idade Média, nós temos várias rebeliões de servos, né? Eram chamados de jaqueris. Essas rebeliões, os servos, eles iam contra os senhores de terra, também contra a nobreza. E na Idade Moderna, os trabalhadores se mobilizam em sindicatos, em partidos, em movimentos sociais para lutar por seus direitos. Isso vai movendo a história na visão de Karl Marx também, tá bom? Por isso Marx desenvolveu uma teoria orientada para a ideia de conflito, tá? Segundo os pensadores colocam. As classes sociais, então, determinam as condições de vida dos indivíduos. Aparece para você na tela aí duas imagens que a gente trabalha na sala de aula, né? Primeiro o trabalhador solicitando aumento salarial e o patrão, o burguês, está protelando, prorrogando, né? Dizendo que a situação não está boa, os interesses são conflitantes, né? Elas são classes antagônicas, e é importante que se diga que a classe burguesa, na concepção do Marx, explorava a classe operária. E do outro lado é uma imagem da Revolução Russa, né? Eles, então, ali dos operários em condições subhumanas, pauperizadas, se organizando para tomar o poder naquele contexto, tá bom? Outra ideia, pessoal, que Marx vai falar é sobre a ideia do socialismo. Antes de mais nada, é importante considerar que nós falamos na sala de aula em 3 tipos de socialismo. Primeiro, a ideia de que o socialismo é uma concepção antiga, que tem a ver com o bem-estar, com a melhoria da sociedade, uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, tá bom? Acompanha comigo na tela, por favor. Bom, pessoal, aí nós consideramos 3 tipos de socialismo básico. O socialismo utópico, o socialismo marxista e o socialismo real, tá? O termo utópico, vamos lembrar, ele foi uma denominação que os marxistas deram para esse primeiro grupo de pensadores, porque eles eram como se fossem chamados de sonhadores ingênuos, já que pregavam que a mudança na sociedade se daria pela forma pacífica, tá? Ou seja, que os burgueses teriam um ataque de consciência pesada, né, digamos assim, né? E aí essa consciência levaria eles a mudar a sociedade como um todo, melhorar salários, ambientes de trabalho, gerar folgas, etc. Tá? E outra coisa é que esses pensadores não pregavam o fim do socialismo. Um exemplo de pensador era o Robert Owen, tá? Ele aplicou medidas que melhoraram as condições de vida da classe trabalhadora nas fábricas dele, tá? Mas isso não significou uma mudança geral da sociedade. O grupo marxista, de posse dos estudos de Marx, das análises de Marx, nós vamos aprofundar em outro momento para vocês, ele propôs o seguinte: não daria para mudar a sociedade pela via pacífica. Então só tinha um jeito: a luta armada. A classe trabalhadora deveria se organizar
em sindicatos, em partidos políticos, em movimentos sociais, deveria se preparar para tomar o Estado da mão da burguesia. E ao fazer isso, colocar fim ao sistema capitalista e implantar um novo sistema que seria o socialismo, tá bom? O terceiro tipo que nós comentamos também foi o socialismo na prática, né? Ocorreu na União Soviética, depois da tomada do poder pela Revolução Russa em 1917, eles implantaram o socialismo, mas aí ela foi acompanhada ali por uma série de imposições, ditaduras, perseguições, e aí o socialismo acabou fracassando na União Soviética também. Por conta disso, nós analisamos, esse socialismo ele passa a ter uma visão um tanto quanto negativa à sociedade, né? Como um todo, as matanças, as perseguições, toda a dificuldade de falta de democracia que ocorreu nessa sociedade. Pessoal, a gente fica por aqui nesse nosso resumão para vocês, tá bom? Desculpa ter falado muito rápido, porque tentei passar o conteúdo que às vezes a gente dá em 4 aulas, né? Em quase 3 horas, apenas nesse vídeo aí, tá bom? Para vocês, estudem bem,